Leão, foste à Câmara de Vereadores na segunda-feira e por 10 minutos falasses de água e esgoto. Por quê? Bom, a gente tinha o conhecimento no tempo da água estatal, né? E aqueles benefícios, subsídios, qualquer coisa que fazia com que o produto água cumprisse sua função de vida, de conforto, de condição de vida para o povo. No momento que ela foi privatizada, ela passa a ser material de lucro. Então, sem maior consulta popular, impõe-se os custos que bem desejam e quanto ao lucro que querem ganhar, não é mesmo? E se o povo vai deixando acontecer e não se manifesta, e não há nenhuma proteção a essa população que precisa viver, e o básico da vida é a água, e não tem mais condições de receber. E tem mais outra, quando é o capital que está administrando, não tem piedade de ninguém. Não teve o dinheirinho para pagar no fim do mês, eles cortem a água. Não interessa se vai ficar com sede, não vão poder se lavar, tomar água, se vão morrer por falta de água, isso não interessa. Então, a minha preocupação é que, até vendo agora, meu pronunciamento, após meu pronunciamento, quero fazer um comentário um pouco após o meu pronunciamento na tribuna, o vereador MacGyver fez um pronunciamento dizendo que vai resistir e sei lá, mediar a proposta do negócio para que a Corsã não saia de Cachoeira. Então me preocupou, porque que aí, quem sabe, só em Cachoeira os custos seriam menos, né? Que esse custo de cuidados com o povo que a Corsã está dando aí com a água, está saindo muito caro, quem sabe até o custo seria mesmo por causa do transporte da água. Então, Cachoeira seria beneficiado porque tem o rio Jacuí aqui. Mas a minha preocupação, então, pensamos, e acho que nós poderíamos mediar um pouco nesse assunto, não propriamente eu mesmo, ou a comunidade, ou a Associação dos Aposentados, nem por aí, mas que se transformasse em municipalizar a água. A ideia É uma seria essa, proposta. então. Eu tenho essa experiência, eu tenho 22 anos em São Leopoldo, e lá é o SEMAI, Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Uma qualidade de água, preço acessível, condição de vida, não tem maior problema de esgotos ou qualquer coisa, porque é uma secretaria própria para cuidar desse assunto da água e bem-estar da população. Do lado de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Isso. lutou por mais de 10 anos e conseguiu municipalizar a água também. Pois é. Então, é por aí que entendo que a água é um produto rentável, pois nós estamos pagando. Acho que o município pode decretar uma municipalização da água e, então, vamos ver, eles querem dinheiro? Tá bom, vamos fazer dinheiro. O Estado vendeu a água, vendeu a Corsã para uma empresa tal. A empresa tal adquiriu visando ganhar lucro, né? E então eu entendo que a produção de água aqui em Cachoeira rende lucro, rende econômicos. Então, se o município pegar e decretar, não o município propriamente, mas através de um mediador jurídico, a justiça, temos aí até a Universidade Federal de Santa Maria que pode ajudar nos cálculos aí para poder fazer uma avaliação, não é mesmo? Que se poderia até fazer, de quanto proporcional, por quanto foi vendida a Corsã. Por quanto? Cachoeira ocupa que tamanho de espaço dessa Corsã, né? Quem sabe se a empresa não pagou tudo ainda para o Estado, não sei como é que estão os negócios, que a Cachoeira assumia essa responsabilidade do proporcional que Corsã tem em Cachoeira. E aí se declararia municipalizada a água em Cachoeira e o próprio povo pagando o consumo, né? Era retorno de recurso para o município e o município pagaria essa dívida, ajudaria a pagar a dívida, quem sabe que a empresa tem com o Estado nessa questão Corsã. Bom, nós estamos falando com o Evaldo Bilhão, da Associação dos Aposentados e Pensionistas
de Cachoeira do Sul, que esteve segunda-feira na Câmara, a convite, né? E falou sobre essa sua ideia relativo, principalmente motivado pelos custos do serviço de água e esgoto em Cachoeira do Sul. Lembrando aí que, há pouco falei, né, que nós estamos num processo, inclusive, de discussão judicial, uma ação popular, referente aos termos de uma concessão, Bilhão, que foi assinada pela ex-prefeita Ângela Chu, às escuras, isso é expressão minha, sem debate comunitário, sem apreciação por vereadores, por ninguém, né? Fez uma concessão, estendendo o contrato de programa que existia com a Corsã estatal até 2037 para 2062 com a Corsã Aegea privada. Então, na verdade, a concessão, a água e o esgoto é do município, não é do Estado. O Estado vendeu uma estrutura administrativa e burocrática chamada Corsã, porque o Estado não detém a água e o esgoto dos municípios gaúchos, como, aliás, nenhum Estado detém dos municípios Brasil afora. Isso é obrigação do município. Obrigação direito, vamos chamar assim, obrigação / direito. Pois muito bem, aqui em Cachoeira, ao invés de repente, ter esse debate comunitário, e pelo que eu estou vendo, o Bilhão seria um que dizer, não vamos assinar concessão nenhuma, vamos o município assumir. Isso. Essa seria a tua ideia, né? É. Pois bem, ao invés de acontecer pelo menos esse debate, que se verificaria se a tua ideia é viável, não é viável, o município pode, mas o município vai ter condições de fazer, implantar 100% do esgoto, etc., até o marco legal, que é 2033, bom, se fez a discussão, tá. Não, então não tem. Vamos dizer que a decisão fosse, não tem condições, então vamos fazer o seguinte, vamos conceder para essa empresa privada chamada Aegea, que comprou a estrutura burocrática da Corsã do Estado. Já que eles já têm um prédio aqui, eles administram já a estação de tratamento, o tratamento de esgoto de água, né? No caso, o tratamento de esgoto também, e tal, conhece o sistema, tudo bem. O que essa empresa vai cobrar de tarifa, quanto o município vai levar financeiramente pela outorga, etc. Tudo isso que eu estou falando seria o ideal se nós tivéssemos passado por um processo de discussão, Bilhão. Uma disciplina sobre o negócio. Mas ninguém foi chamado para falar. Foi uma decisão acanetada, né, sem ninguém saber os termos. E depois, quando se olhou o que foi assinado, se viu que era muito pior do que tinha antes, quando a Corsã estatal. Tinha um fundo de gestão compartilhada, auxílio para a cultura, né? Tinha uma série de vantagens. Subsídios, né? E o contrato, ele ia até 2037, que se poderia abrir licitação ou municipalizar. Não, se estendeu até 2062. Bilhão, tem certeza, nós dois de cabelo branco aqui, nenhum de nós vai estar vivo em 2062. Que jeito? E aí como é que fica a comunidade? Eu sinceramente, Bilhão, quero te cumprimentar pela coragem de levantar o tema, porque eu acho que isso está na cabeça da maioria, se não de todas as pessoas, que tem que pagar a conta de água todo mês. Então, eles ficam olhando ali, água e esgoto. Quer dizer, a gente se preocupa, mas sinceramente, eu não vejo saída jurídica para se fazer uma alteração disso. Precisaria haver um levante popular para que se alterasse aquilo que foi assinado a quatro paredes, porta fechada, sem ninguém saber o que estavam assinando lá. E venha prejudicar o próprio povo, a própria pessoa. O emprego nem sempre é seguro, não é mesmo? Pode daqui um pouco ficar desempregado, não tem renda, fica sem água, eles cortem na hora e não interessa a pessoa, não interessa a saúde. Eles querem ganhar lucro, querem ganhar dinheiro, é apenas isso. E entendo que a água, como é um bem comum e primordial para a vida das pessoas, deveria de ser o Estado, o município, o bem público cuidar desse assunto, e não um sistema capitalista, uma empresa que visa lucro e nem com tanta responsabilidade para cuidar das suas próprias responsabilidades, que é cumprir até mesmo o contrato de concessão de água e abastecimento. Bilhão, o que o vereador
MacGyver falou. Nos dê mais detalhes. O que ele endossou a tua tese ou ele pensa em alguma ação que pudesse questionar essa concessão até 2062 do município de Cachoeira com a Corsã AEGEA? Ele não levou muito a esses termos no pronunciamento dele, ele tinha que responder, quem sabe, outros pronunciamentos já também, e fazendo comentário de tribuna. Mas ele falou que que a Corsã está, ou melhor, a empresa compradora está achando que não tem maior vantagens em ter esse atendimento na Cachoeira, Candelária, etc., que está se preocupando em o ano que vem não ter mais esse atendimento dessa empresa nessa região. E aí, então, ele dizendo que ele, então, ia pelear para que, pelo menos, Cachoeira, que a Corsã permanecesse em Cachoeira. Então, me pareceu assim, um tipo de uma ameaça. Se vocês não pagam, nós retiremos e pronto, não é mesmo? Então, não tinha compromisso social. Eles podem retirar, inclusive, o atendimento à comunidade, o abastecimento de água na comunidade, no município de Cachoeira. Parece uma forma dessa que deixou para transparecer com essa situação, vão brigar para que eles permaneçam em Cachoeira. Então, não precisa isso. Vamos, então, decretar de utilidade pública, municipalizar, e se a Corsã está devendo ainda, melhor, se a empresa está devendo para o Estado, o município assume a dívida, a água é um bem que está produzindo recursos, com essa própria arrecadação, esse próprio negócio que está se fazendo com a água, poderia ser arrecadação de recursos para pagar o Estado pela dívida que tivesse. Bom, não é mesmo? Eu imagino assim que um meio judicial aí, técnico, poderia fazer essas avaliações e uns cálculos, quem sabe, para entrar para uma negociação dessa forma. Bom, Bilhão, é realmente uma notícia nova aí de que, eventualmente, a Corsã, a EGEA, poderia estar desinteressada no abastecimento de água de Cachoeira do Sul. Acho que é uma informação que não bate com uma realidade passada, eu não sei o presente. Cachoeira foi sempre uma das cidades que propiciou a maior margem de rentabilidade da Corsã estatal, de tal sorte que a reclamação é de que se cobrava uma tarifa acima do necessário em Cachoeira e a Corsã, enquanto estatal, antes de ser vendida para a EGEA, alegava às suas diretorias e que usava o lucro que tinha em algumas cidades, inclusive em Cachoeira, para fazer um subsídio cruzado com municípios onde era deficitário. Então, dinheiro de Cachoeira e outras cidades do Porto de Cachoeira que tinha um rio e que, portanto, o custo de captação de água era menor e rendia, no final da história, um lucro para a empresa, parte desse lucro era usada para subsidiar cidades pequenas de baixo consumo que não pagavam a estrutura que tinha. Mal comparando, Bilhão, só para a gente ficar no dado mais técnico, o sistema de água, de tratamento e distribuição de água da Vila Piquiri, às margens da 290, ali no sul do município, ele é deficitário. Por quê? Porque são poucas economias, mas a estrutura que tu tem que ter de poço artesiano, a energia que tu gasta, o local de tratamento, ele não consegue ser remunerado, mais o pessoal, com a quantidade de contas d'água cobradas ali pela tarifa da Corsã. Então, ela é subsidiada pelo lucro que dá aqui na sede do município. Então, pequenas localidades, realmente, é muito difícil rentabilizar o sistema, porque os investimentos são grandes no início e a manutenção dessas estruturas de tratamento de água, elas são caras. Produtos químicos, pessoal, equipamentos que têm que ser renovados. E se tiver que captar por poço artesiano, pior ainda, porque aí o custo é maior, porque envolve inclusive energia elétrica de mais intensidade e mais. Então, essa é a lógica. Por isso que me surpreende um pouco essa especulação, porém, as coisas mudam. As coisas não são paradas, elas não são estanques. E não será o primeiro lugar do mundo onde empresas privadas que estavam atuando no saneamento básico abriram mão disso e tiveram que devolver ao poder público, porque disseram que não era vantagem. Isso já aconteceu. Eu vou dar um exemplo que é
mundial aí, o sistema de água e esgoto de Paris, lá na França, ele era estatal, foi privatizado depois de alguns anos, não sei quanto, 10, 20 anos, a empresa que estava lá privada devolveu para o município que disse que não interessava mais. Pois é, Então, por aí, isso acontece. Né? é que eu trago a minha experiência, como eu estou dizendo, essa convivência em São Leopoldo, eu tenho 22 anos em São Leopoldo, tomando água sempre da SEMAI, lá em São Leopoldo. E o SEMAI ajuda, com sua arrecadação, ajuda muito na economia do município, com as taxas bem baratas, muito mais barata a taxa de água de São Leopoldo do que a de Sapucaia, que era do Estado. No caso, a gente, inclusive de pessoas, né, meus parentes, amigos que moravam em Sapucaia, Esteia, etc., na grande cidade, muitas vezes meus amigos iam lá em casa buscar água, levar água para tomar, porque a água de São Leopoldo era melhor e era boa do que... Então, por isso que eu digo daqui a pouco, por que não municipalizar, então, a água aqui de Cachoeira? Vou lembrar... Tem um rio, uma matéria-prima gratuita aí, ó. Eu peguei e tratar e distribuir. Vou lembrar aqui o nosso vizinho município de Novo Cabrais, ou o vizinho município de Cerro Branco, ou o vizinho município de Paraíso do Sul, a água é municipalizada. Eles é que fazem a gestão, investem. Isso. Bom, muito bem. Evaldo Bilhão esteve conosco aqui no nosso programa desta quinta-feira. Agradecemos muito a participação, a provocação, porque, como disse muito bem o Bilhão no início da sua fala, a água é vida. Sem água, não tem vida. E é por isso a preocupação. Muito obrigado. Isso aqui agradeço por essa oportunidade da gente trazer para o debate, mobilizar a comunidade. Talvez uma mobilização da comunidade comece a surgir uma nova proposta, uma nova forma de melhor poder atender o povo com menos custo e a comunidade ter facilidade de acesso. Porque se não paga, eles cortam a água. E nós sabemos que a água é prioridade. Eu acho que até isso fica difícil quando alguém chega e corta a água, tira a água da família lá. Inacreditável. Obrigado. Obrigado por essa atenção toda.